Então, num primeiro momento, essa célula chamada de APC, célula apresentadora de antígeno, ela vai entrar em contato com o vírus e esse vírus, então, ele vai ser internalizado, ou seja, ele vai ser endocitado e ele vai ficar, então, dentro do citoplasma da célula, né? Esse vírus, então, tendo entrado, ele vai ser processado, ou seja, as proteínas desse vírus vão ser separadas e depois vão ser fragmentadas e vão dar origem, então, aos chamados antígenos. Esses antígenos, então, eles vão ser levados até a superfície da célula, até a superfície dessas células e vão, então, se acoplar numa molécula chamada de MHC. E a partir daí, então, que vai ser lançado o sinal de alerta, né, de que o corpo, de que essas células, então, foram infectadas e tem dentro de si um organismo estranho. Então, a apresentação de antígenos ocorre a partir dessa proteína, que ela é expressa na superfície das células e ela é acoplada com esse vermelhinho aqui, que é o antígeno. Existem dois tipos de MHC. O MHC de classe 1, que é responsável por mostrar esse antígeno para os linfócitos TCD8, e o MHC classe 2, que é responsável por apresentar esse antígeno para os linfócitos TCD4. Bom, então após essa célula internalizar o vírus ou a bactéria, fazer o processamento desse micro-organismo e apresentar na sua superfície esse antígeno, essa célula PC, né, essa célula apresentadora de antígeno, vai procurar uma célula para reportar esse sinal de alerta, que é o linfócito T naive. Eles são chamados de naive pelo fato de que até então eles não tiveram contato com nenhum antígeno. E então, nesse momento, o linfócito vai interagir diretamente com essa molécula chamada de MHC, vai perceber que existe um sinal de alerta e ela vai se tornar então o chamado linfócito T efetor. Bom, então após esses linfócitos terem recebido o sinal de alerta e terem se ativado para iniciar de fato essa resposta imunológica, essa etapa é chamada de expansão clonal. Então o que acontece? Essas células, os linfócitos tanto CD4 quanto CD8 vão se multiplicar, vão se proliferar muito, né? Assim como os mais soldados vão ser integrados ao exército para que elas possam combater esse patógeno, né? Que está ali causando uma infecção e deixando o organismo doente. Então, cada uma dessas células que se multiplica é chamada de clone, e esses clones eles são específicos contra esse antígeno que está causando a infecção. Então, as células, aqui os linfócitos TCD8 ativados ou linfócitos T citotóxicos, eles percebem que existe uma célula infectada ali próximo a ele. Então, ele entra em contato através do TCR com o antígeno que a célula infectada está mostrando para ele. Após isso, ocorre a sinapse imunológica, que nada mais é que esse espaço que fica entre a célula infectada e o nosso linfócito T. O linfócito TCD8, ele secreta perforinas e granzimas. As perforinas, elas são responsáveis por perturbar a membrana da célula infectada para que as granzimas consigam acessar com maior facilidade o interior dessa célula e disparar cascatas de apoptose. Então, significa que essa célula vai morrer. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, então, como que as células TCD4, né, agem sobre as células infectadas. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que elas são chamadas de células auxiliadoras e agora a gente vai ver o porquê disso. Bom, então, após esses linfócitos CD4 terem sido ativados, eles vão produzir e secretar citocinas, que são aquelas proteínas mensageiras que eu também comentei com vocês anteriormente. Essas citocinas, elas vão de encontro às células fagocíticas, representadas aqui então por macrófagos e células dendríticas, e essas citocinas vão potencializar a atividade dessas células, porque na verdade o que acontece? No entanto, essas células, esse linfócito CD4, ela vai potencializar a atividade dessas células, fazendo então com que elas possam destruir os patógenos que estão dentro dela. Bom, então após esses linfócitos TCD4 e CD8 terem sido ativados, terem proliferado, terem agido sobre as células fagocíticas, elas precisam então retornar ao seu estado de repouso. E aí que entra então os linfócitos T regulatórios. A partir então da secreção de citocinas chamadas imunossupressoras, elas vão reprimir esses linfócitos, né, fazer com que eles reprimam, né, eles de fato vão morrer e irão sobrar então alguns linfócitos que vão ser os chamados linfócitos com memória imunológica. Esses linfócitos, como a gente já mencionou anteriormente, eles vão ter uma maior capacidade de reconhecer e de combater uma nova infecção por esses mesmos micro-organismos.